Bom dia, amados irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, deixando um versículo para a nossa meditação no Salmo de número 52, versículo 8. O salmista disse: "Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente." Que Deus nos abençoe nesta manhã, que tenhamos um dia repleto de alegria, de realizações na presença do Senhor nosso Deus. Hoje nós estaremos falando mais uma vez sobre família, especialmente aos pais. Em Provérbios 22:6, um texto bem conhecido nosso, o sábio nos traz a seguinte palavra: "Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele." É uma palavra abençoadora, mas gera uma grande responsabilidade, especialmente aos pais. Responsabilidade significa estar habilitado a responder à altura do que se espera. Instrui ao menino no caminho em que deve andar. O Salmo 127, no versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aí surge a pergunta: se os filhos são herança do Senhor, por que meu filho ou meus filhos tornaram-se problemas? Há questões, meus queridos, que nós não conseguimos responder. Nós temos na Bíblia exemplos de pais que não foram bons pais, mas tiveram filhos bons. E temos também exemplos na Bíblia de homens que foram bons pais, tementes a Deus, como o caso de Samuel, mas os seus filhos não seguiram o seu exemplo, não seguiram os seus caminhos. Nós, porém, devemos cumprir o nosso papel como pais: ensinar, instruir, educar, sempre procurando o melhor deles. Alguns dados nos preocupam. Eu gosto de pesquisas e informar também aos queridos nos estudos, as pesquisas. Há algum tempo, uma pesquisa do IBGE disse que 17% da população brasileira optou pelo ateísmo, sendo que desses 17%, 7% são filhos de evangélicos, religiosos decepcionados. Quando eu fui pastor em Hortolândia, eu tive o privilégio de batizar 2 irmãos que eram funcionários do presídio Ataliba Nogueira, ali naquela cidade. E eles me informavam: pastor, são múltiplos os nomes bíblicos que nós vemos ali. As pessoas com nome de Joel, Daniel, Oséias, Eliezer e outros nomes, Lucas, nomes bíblicos. E quando questionadas, essas pessoas
respondiam: meu avô é crente, meu avô é evangélico, meu pai é evangélico, minha mãe é evangélica, meu tio é evangélico. Não obstante, estão lotando nossas casas de detenções. Com tristeza, nós também verificamos pessoalmente, quando estivemos visitando a Cracolândia, no dia 9 de novembro de 2019, e fomos informados por um dos missionários que trabalha ali, que cerca de 70% das pessoas viciadas e frequentadoras da Cracolândia já passaram por igrejas evangélicas e também por outras religiões. Com tristeza, nós percebemos que não são pessoas desinformadas do Santo Evangelho de Jesus Cristo, do seu poder transformador, da sua graça. Mas nós cremos no poder de Deus e sabemos que sempre há uma oportunidade. Deus sempre estende o seu amor, a sua graça e misericórdia àqueles que nunca conheceram a sua palavra, o seu santo evangelho, e também àqueles que já conheceram, mas por alguma razão abandonaram, apostataram a fé. Deus está sempre à espera do filho pródigo, do filho que foi e, caindo em si, ele poderá voltar. Aliás, diz um escritor que a única queda que Deus aprova em nossa vida é quando caímos em si. Ser pai sempre foi, e quando eu digo pai, eu digo também mãe, sermos pais, então, sempre foi e sempre será uma das maiores responsabilidades, um grande desafio. Não sei quantos irmãos já leram, ouviram falar do livro Meu Filho, Meu Discípulo. Antes de irmos a Jerusalém para evangelizar, nosso campo missionário deve ser o nosso lar. É o local mais difícil para se evangelizar, porque somos conhecidos em nossa total realidade. Há um livro do terapeuta familiar Josué Gonçalves, cujo título é Poderia Me Vingar, Resolvi Abraçar. Aprendendo sobre família com o pai do filho pródigo. Eu quero antecipar aos amados ouvintes que isto envolve perdão, amor, humildade e um voto de confiança. Porque é difícil a missão da instrução, porque é difícil a missão do ensino, porque é difícil a responsabilidade de instruir os filhos no caminho que eles devem andar. A Bíblia recomenda lá em Efésios, no capítulo 6, que os pais não devem provocar a ira nos filhos. Eu gostaria de ler esse texto bíblico. São 4 versículos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Esta é a instrução para que haja a harmonia no lar. Mas fica a pergunta: se eu tenho que instruir, se eu tenho que ensinar, se eu tenho que educar, se eu tenho que corrigir, é a orientação de Provérbios 22, 6. Quando então provoca-se a ira? Há um escritor que diz que provocamos a ira quando nós damos ordem sem ser exemplo. Davi foi um grande rei em Israel, o mais bem conceituado na história de Israel. Ainda hoje, Israel conserva em sua bandeira uma estrela chamada a Estrela de Davi. Mas Davi não foi um bom pai, como nós lemos em 1 Samuel, capítulo 14. Provocamos a ira quando aplicamos a disciplina sem um motivo justo, sem explicar os motivos da disciplina. Quando não há reconhecimento das virtudes do filho, ou seja, dos filhos, quando nós falamos aqui filho, falamos no sentido genérico, filho, filha. Quando não há reconhecimento e demonstração de amor. Provoca-se a ira quando não há compreensão, quando os pais não admitem que erraram, se acham impecáveis. Há pais que cobram dos filhos, mas não reconhecem que são falíveis, que também falham, que também erram, e os filhos estão observando. Eu disse há pouco que um dos locais mais difíceis de sermos cristãos é dentro do nosso lar. O nosso lar é o nosso campo missionário, mas os nossos discípulos estão a nos observar. Provocamos a ira quando exigimos mais que os nossos filhos possam oferecer ou podem oferecer. Provocamos a ira quando não há diálogo, conforme pregamos no domingo passado, ou na última mensagem, se não me falha a memória, falando sobre a necessidade do diálogo. Provocamos a ira quando fazemos comparações negativas. Provocamos a ira quando temos palavras que rebaixam, que humilham, que envergonham, que desestimulam nossos filhos. Há necessidade, então, de palavras de estímulos, palavras que edificam, palavras que levantam, palavras que ajudam na edificação. E provocamos também a ira quando o nosso comportamento religioso não é compatível com aquilo que vivenciamos. Nós comungamos a fé evangélica, comungamos a palavra de Deus, comunicamos, mas não vivemos. Quando há uma distância imensurável entre a teoria e a prática. A teoria é linda, maravilhosa, mas a prática não
acompanha. Então, isto causa irritação, isto causa ira naqueles que convivem conosco. No encerramento desta nossa breve mensagem, eu quero deixar com os amados irmãos uma palavra que nós encontramos no Salmo 127, no versículo 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Esta é uma palavra que traz à nossa mente uma ilustração. Como o atirador, como o guerreiro ou o lançador de flechas, a Bíblia fala flecha, mas os dois são corretos, segundo o dicionário, flecha e flecha são corretos. Como esses atiradores lançam suas flechas? Com todo cuidado, com toda preparação, com toda a diligência, porque após lançada não é possível influenciar a sua direção. O sábio, o homem de Deus, está dizendo: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Que Deus nos faça sábios para instruí-los, porque após lançados não há como influenciar a sua direção. Que Deus nos faça pais, mães, sábios, para o bem dos nossos filhos, da família e da sociedade. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, ó Deus, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais um dia na nossa existência, por mais uma meditação. Ó Deus querido, nosso Pai amado, concede-nos a bênção de sermos, ó Deus, bons exemplos, bons educadores, bons instrutores para os nossos filhos, especialmente através da convivência harmônica no nosso lar. Abençoe os lares da tua igreja, Senhor. Abençoe o teu povo, no nome de Jesus. Amém.